Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores no Serviço Público no estado de Santa Catarina. O Sintesp que está aqui no Floripa em Foco, na TV comunitária, sempre às terças-feiras, a partir das 3h30 da tarde. E todo dia tem a reprise do Floripa em Foco, a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez o Maurino Silva, diretor de imprensa do Sintesp e também da direção estadual da CUT. Tudo bem, Maurino? Tudo bem, Silvio? Tudo jóia. Tudo bem também aos companheiros aqui presentes. E quantos gols marcaste no futebol de ontem, Maurino, voltando do final de semana aí? Eu não marco gol, sou zagueiro. Ah, você é zagueiro, defende? Zagueiro não. Dificilmente sobe para fazer gol, né? Pô. É só para segurar a rapaziada lá na frente. Se você conta, eu acredito, porque eu não sei o que faz o zagueiro. Eu sei que o goleiro, quem é o goleiro, o que ele faz, mas de resto, meu amigo... Mas você se divertiu, né? Não precisava nem marcar gol, né? Caindo nos assuntos do Sintesp, já falaste na semana passada, né, Maurino, que está sendo planejada, preparada, uma Assembleia Geral com trabalhadores, os analistas, e tem mais uma categoria junto, é analistas... Analista técnico de gestão de educação. E técnicos de gestão de educação. Na verdade, é tudo uma categoria só. São todos servidores de uma categoria criada pelo governo em 2006. E o que desenvolve esse trabalho, esses analistas e técnico em gestão de educação? Qual é exatamente a função para o telespectador e eu entendermos? Então, eles têm uma função nas escolas de ajudar todo um trabalho que os professores desenvolvem em escolas. Sim. Nos SEJAs, que são também da mesma forma, né? Eles têm uma função importante, porque eles trabalham com o setor administrativo. SEJA é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. E adultos. Eles também trabalham da mesma forma, tanto nas escolas à noite, de manhã, à tarde e à noite, quanto nos SEJAs também. E aqui no prédio de Floripa, no prédio? No prédio aqui de Floripa, onde alguns servidores estão nominalmente identificados como analista técnico de gestão de educação, que trabalham no prédio, que são no setor administrativo. Esses servidores também executam estas funções. Então, são 3 locais, né? No Instituto de Educação, por exemplo, tem vários analistas. Em todo o estado, na verdade, tem analistas, só que em uma proporção muito pequena no estado, né? A grande maioria está concentrado no prédio da educação. Sim. E o segundo local que tem o maior número de servidores é no Instituto de Educação e nas maiores escolas, na verdade, de Santa Catarina, né? Sim. As maiores escolas têm essa função. Joinville tem bastante também servidores, né? É bastante. Quando eu digo, são 12, 15 servidores para executar, na verdade, os três períodos que eu falei, de manhã, à tarde e à noite. Então, eles fazem revezamentos, né? Um grupo trabalha de manhã, das 7 à 1, e depois da 1 às 7, das 19 às 22 horas. Muito bem. E vai haver uma Assembleia Geral em frente ao Centro Administrativo do Governo, aqui no bairro Saco Grande. É no Saco Grande, né? Isso. Na verdade, Silvio, eu vou explicar por que a gente está chamando Assembleia. Pois é. Recentemente, nós fomos pegos de surpresa com um decreto do governador, onde congelava todo o salário dos servidores públicos estadual, inclusive do SINT, as negociações salariais que existiam, tanto que houve uma assembleia, né, alegando uma série de fatores que o governo, no nosso entendimento, não existe nada disso para o governo
arrochar o salário mais do que vem fazendo. Então, estava em andamento negociação salarial com o secretário de administração através do CONER, que é o conselho onde discute a política de reajuste salarial dos professores e demais servidores. Sim. Parou a discussão? Né? Agora sim, com esse decreto parou. Então, o que nós fomos na Secretaria da Educação, tentar conversar com o secretário. Havia uma agenda já marcada, e naquele momento que nós fomos recebidos lá, fomos recebidos por uma diretora de recursos humanos que não tem, no nosso entendimento, não tem poder de decisão nenhuma, né? Simplesmente para receber a informação e transmitir para o secretário. Então é um descaso total com essa categoria. Eles não respeitam mais os trabalhadores, não recebem adequadamente os trabalhadores para negociar, e quando eles recebem, é sempre alguém que não tem absolutamente nenhum poder de decisão. É sobre isso que a gente está chamando assembleia desses servidores, porque, no nosso entendimento, eles fecharam as portas de negociar a gratificação desses servidores, que não são muitos servidores que ainda não usufruem dessa gratificação. Na verdade, é 60% de um valor, né, de R$800. 60% seria a primeira parcela que seria pago para os demais servidores que ainda não usufruem da gratificação. São muitos que estão sem a gratificação? Na verdade, o total desses servidores em todo o Estado está em torno de 1.800 trabalhadores. Percentualmente é muito, Maurino? Não, como eu falei, para trabalhar 3 períodos, escolas públicas, inclusive no prédio aqui, eu não acho que seja muito trabalhador. Pelo contrário, todas as escolas necessitam de muito mais trabalhadores, porque a demanda ela é muito grande, né? A demanda e os trabalhadores estão, alguns trabalhadores estão na iminência, inclusive, de devolver parte do valor da gratificação que receberam via judicial, porque o governo, como citei já aqui nessa emissora, eles entraram na justiça para adquirir o direito dos demais que haviam ganho no prédio, e esse restante do pessoal que receberam a gratificação via judicial, o governo entrou com mandado de segurança. Para não pagar. Desculpa, não é mandado de segurança. Ele entrou com uma ação judicial tentando cassar esse direito. Então, agora, esses servidores virou uma salada mesmo, na verdade. Um pouco usufrui da gratificação. E uma outra parte que ganhou na justiça. E tem um outro restante dos demais servidores que não tem nada, absolutamente nada. Nem o governo pagou, nem a justiça mandou pagar. Então está nessa situação, nessa salada aí. O que a gente quer fazer, o que é? É tentar negociar a gratificação para todos os servidores, para fazer justiça social. Porque não tem como o governo justificar que no prédio... Trabalham em 3 categorias. Trabalham categorias com gratificação, e os demais servidores que estão exercendo a mesma função em escolas públicas não usufruem desse direito. Então é isso que a gente está tentando fazer, organizar os trabalhadores para que o governo reconheça que há uma disparidade, né, uma injustiça, na verdade, para que esses demais servidores recebam a gratificação, porque, como já citei, não é muito, em torno de R$380. Mas para quem ganha 1.100, para quem ganha 1.100, 380 é praticamente 30%, 35% do salário. Então,
É por isso que nós estamos chamando dia 19 de setembro, uma quarta-feira. Numa quarta-feira, na parte da manhã nós faremos uma reunião de organização, inclusive já preparando, porque temos o entendimento que vai haver a greve, não tem saída, sabe? Isso vai acabar em greve, Maurino? Segundo os servidores que nós fizemos a reunião anterior e fomos recebidos lá na secretaria, estão indignados, e a tendência, eles saíram para organizar os demais trabalhadores, para que a gente, nesta Assembleia, já delibere, segundo a avaliação que eles fazem, a única saída é a greve, para mostrar para o governo que o governo parece que não quer ver, então eles vão mostrar para o governo que existe uma classe de servidor público descriminalizada em relação a isso. Então é isso que a gente está tentando fazer. Então esperamos que todos os servidores, os técnicos, analistas em gestão de educação, eles se organizem nos locais de trabalho, ajudem os demais servidores que ainda estão, na verdade, pensando no que fazer, né? Porque a saída só existe uma: ou mostramos força para o governo, ou o governo vai esquecendo a gente aos poucos. Então, eles dizem que não podem fazer nada até o processo eleitoral, mas por que vinham então negociando, enganando os servidores? Havia essa possibilidade? Havia. Por que havia? Porque não tem nada a ver com a lei eleitoral você dar continuidade a uma negociação salarial que existia já antes, bem antes do processo eleitoral. Havia toda essa possibilidade, inclusive, de um projeto. Depois inventaram uma outra de anexar junto no projeto que seria anexado à lei do piso, né? Também o reajuste dos servidores da educação, essa gratificação. Foi aí que deu o problema, porque nem uma coisa nem outra agora. Então nós vamos ter que mostrar para o governo que essa categoria ela está descontente e ela vai tomar, sim, os rumos necessários, porque não tem mais como os servidores ficar esperando. Certo. Esta é a solução. Os servidores se mobilizam, ou o governo vai esquecer essa categoria até o ano que vem. Maurino Silva, diretor de imprensa do Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, e também da direção estadual da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Falando aqui sobre essa assembleia com os técnicos em gestão de educação, analistas e técnicos em gestão na educação, né, Maurino? Isso. Essa assembleia que acontece no dia 19 de setembro, quarta-feira, a partir das 14h. Na verdade, vai haver uma grande manifestação em frente ao centro administrativo com um carro de som e à tarde sai uma assembleia e pode sair greve dali mesmo. Ou vão marcar um dia para... Não, na parte da manhã a gente já organiza. Já vai haver uma pré-discussão na manhã. Uma pré-discussão com todos os representantes de locais de trabalho. Certo. E aí o que para definir a pauta da assembleia. O que decidir na parte da manhã, com as lideranças que vão organizar, a gente vai referendar na Assembleia. Muito claro bem. Que a Assembleia é soberana, os demais trabalhadores vão decidir, né? Mas eu acredito que, segundo eles, não tem mais saída. Não tem mais saída. Então vamos nós sair para um breve intervalo e já voltamos para a segunda parte desse Floripa em Foco na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Cada um com os seus problemas. E o CVV
para escutar os de todo mundo. Ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Voltamos com o Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de imprensa e da direção estadual da Central Única dos Trabalhadores, o Maurino Silva, que aliás já está até aposentado, né? Mas com muita força e disposição ainda para representar os trabalhadores do serviço público. Querido, e falando em trabalhador do serviço público, foi colocado recentemente aí no portal Transparência, né? Todos os órgãos públicos são obrigados, por lei, aliás, a divulgar na internet o salário de todos os servidores. Mas está uma discussão ainda se tem que divulgar só o salário ou o nome e o salário da pessoa. E foi divulgado o nome e salário de todos os servidores aqui do estado de Santa Catarina. Mas tem muita gente ali que está se sentindo constrangida, que está ficando constrangida, né? Com essa informação. E o Sintesp entrou... Não sei se foi o Sintesp, mas foi entrado na Justiça para que se divulgue o salário, mas não o nome. É isso mais ou menos que está acontecendo? Sim, sem dúvida. E desdobrou já um pouco mais do que isso, né? O que aconteceu? Na verdade, Silvio, a gente não está preocupado e também não somos contra a lei da transparência. Lei da transparência. Né? Porque ela foi criada com um objetivo que não é este colocado hoje para os trabalhadores. De constrangimento. De constranger os trabalhadores da forma como estão fazendo. O nosso problema não é porque estão ganhando muito, pelo contrário. O nosso problema é uma vergonha que está acontecendo. As pessoas vão no sindicato envergonhados porque o nome e o salário está publicado para todo mundo que quiser acessar, né? O salário desses trabalhadores. Eles se sentem envergonhados. Pelo pouco que ganham. Pelo pouco que ganham. Entendeu? Porque se tem alguns servidores que ganham exagerados, isso é proveniente de uma política aplicada pelos governos anteriores, que deram benefício para uma minoria, que não são muitos. Pode verificar que não são muitos. Tem segmento do serviço público praticamente que ganham migalhas, misérias, como é o caso dos analistas técnicos de gestão de educação, que ganham R$ 1.300 de salário. Isso é um absurdo. Pois eu não vou dizer. Servidores do DEINFRA, que se não fosse uma gratificação, por exemplo, o salário não passa de R$ 1.600. E eu sei de uma moça... Deixa eu falar um pouco também, Maurino. Mas, brincadeira, querido. Mas pode parecer piada, mas eu conheço uma moça, não vou dizer o órgão público, que para fazer café, e café com leite, é a única função dela o dia inteiro, percebe do erário público R$ 3.800 para fazer café. Você falou quanto que ganha? 1.300 ganha quem? Você acabou de falar? Um servidor do DEINFRA, trabalhadores que roçam estradas e limpam, fazem toda a limpeza das rodovias. E para café, R$ 3.800. Então é isso. Essas coisas, tá. Mas o objetivo da lei, Silvia, ela não veio com esse caráter. Na verdade, foi para que os contratos que o Estado de Santa Catarina, assim como outros governos fazem, que seriam divulgados, por exemplo, quanto que gasta, porque é ali que está o problema. As questões das terceirizações no Estado de Santa Catarina, quanto que o governo repassa para as organizações sociais agora, SAMU e etc., o governo, é isso que a sociedade tem que se preocupar, e não com o salário miserável que ganha um trabalhador no serviço público. Parece que agora nós somos o vilão de toda a questão. É por isso que o Sintesp tentou impedir, que o judiciário não foi favorável, entendeu? Mas o judiciário não coloca o nome e o salário deles. Quer dizer, o judiciário aceita que o governo coloque dentro da lei da transparência o nome do trabalhador e a miséria que ganha.
Agora, eles não podem, eles não colocaram e não vão colocar. Casa assim de como ferreiro. Outros setores também não vão colocar. É. Ministério Público nem nada. E aí o Sintesp entrou com um agravo de instrumento contra esse mandato de divulgação. Sim. Isso já foi julgado, vai ser julgado? Foi julgado e perdemos em primeira instância, e agora parece que está em andamento, tentando novamente que a Justiça reconheça, né, que retire o nome dos servidores para não ser divulgado essa miséria que os servidores estão ganhando. O governo deve colocar, por exemplo, toda a questão, né, como eu falei, dos contratos que o Estado faz. Os contratos faz, por exemplo, com empresas terceirizadas. SAMU, uma empresa de São Paulo. Empresa de São Paulo vem aqui administrar SAMU. Entendeu? Que já tem problemas graves de arrecadação. É isso que a sociedade tem que se preocupar. Essa empresa recebe quanto para administrar o SAMU? Essas empresas que vêm de fora, por exemplo, que são contratadas pelo Estado através de organização social para administrar hospitais que dão péssimo atendimento para você, trabalhador, para você que tem que fiscalizar. Isso sim você tem que fiscalizar. E não ficar preocupado com a miséria que os servidores ganham, porque isso não vai resolver. Nós estamos brigando entre nós, onde o problema não está em nós, e sim com a política aplicada por esses governos que passaram, que deram benefício para alguns, isso é verdade, deram benefício sim, que até hoje eles percebem esses valores. É tanto benefício que mas são muito poucos. O governo poderia cortar, mas não faz. Cargos comissionados, por exemplo, o governo deveria diminuir em mais de 50% esses cargos comissionados que nada fazem no Estado. Não prestam serviço para ninguém. Ficam fazendo política o tempo todo. Ficam usando a máquina do Estado para fazer política. Secretário que viaja com dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Isso sim a sociedade tem que se preocupar. E não com o salário que nós ganhamos, que é uma miséria. Está lá, o meu para todo mundo ver. Está lá, não tenho vergonha, não. Pelo contrário, estou aqui lutando por demais trabalhadores. Luto não é de hoje. Há mais de 30 anos estou no serviço público e lutando em benefício de todos os trabalhadores. O que eu não aceito é essa política discriminatória do governo e depois recai sobre nós essa condição de que nós ganhamos muito e o Estado não pode investir porque a folha de pagamento é grande. Não é verdade. Este é o Maurino Silva, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. Prestem atenção no que o moço de camisa azul aí está falando, né? E o Sintesp é o Sindicato dos Servidores no Poder Público no estado de Santa Catarina. E tem até a página sintesp.org.com. .org.br. Sintesp.org.br. Vá lá, se intere da real situação dos servidores. E para fechar, Maurino, vai haver uma marcha para Brasília neste 5 de setembro. 1, 2, 3, 4, 5, quarta-feira de novo, 5 de setembro, Marcha Brasília. Por quê? Então, como a sociedade toda sabe, né, existe uma crise mundial e que esta crise está afetando as indústrias brasileiras e também quem está pagando essa conta são os trabalhadores. Durante esse período da crise, os empresários se organizaram. Sim. Foram ao governo, exigiram e ganharam todos os benefícios. Eu acho que eles nem precisaram ir, desoneração da folha de pagamento do trabalhador, endividando cada vez mais a assistência social, que é a Previdência. A segurança. A Previdência. Entendeu? Quando você deixa de pagar a Previdência, é claro que tem uma tendência, né, de aumentar cada vez mais o rombo que existe, que o governo diz que existe, né? No nosso entendimento, não existe um rombo, tanto que agora o governo desfaz isso. Se existe, por que o governo, então, cada vez afunda mais a sua Previdência, que ele administra, desonerando a folha de pagamento dos empresários? Não dá para entender. Então, diante dessas circunstâncias,
diante desses fatos ocorridos aqui no Brasil, por exemplo, né, que o emprego está caindo, não tanto assim, porque o Diese fez um levantamento, inclusive numa das reuniões da Central Única dos Trabalhadores, onde ele fez uma apresentação, mais ou menos os empregos não é que estão sumindo. Fechando. Na verdade, freou um pouco o crescimento de empregos. Existe sim algumas empresas que demitiram por sacanagem mesmo, para tentar ganhar do governo o retorno disso. E quando o governo cedeu para esses empresários, por exemplo, na linha branca, etc., por exemplo, o governo federal, deveria a cobrar presidente garantias. Dilma, deveria dizer, ó, só vai ter benefício aquele que manter todos os empregos. Mas não é isso que está acontecendo. Por exemplo, as multinacionais estão desempregando a bel prazer. Aproveitando os incentivos, redução de IPI inclusive, e para ganhar demitindo. mais dinheiro. Cada vez a máquina pública, ela está financiando cada vez mais as multinacionais. E isso é um absurdo. Então, diante dessas circunstâncias, a Central Única dos Trabalhadores, no seu congresso, aprovamos uma marcha a Brasília com a seguinte pauta: fim do fator previdenciário, não à idade mínima, fim da desoneração da contribuição patronal, que é o que eu falei agora, fim da rotatividade e ratificação da Convenção 158 da OIT, combate à terceirização, 40 horas para todos os trabalhadores, reforma agrária, que é uma das coisas mais importantes que seria feito pelo governo do PT, seria uma reforma agrária. Sim. Ficaríamos muito contentes se existisse a reforma agrária. A reforma agrária. Cumprimento imediato da lei do piso dos professores. Sim. Defesa da Petrobras 100% estatal. E contra a concessão, privatização dos aeroportos e da infraestrutura. Nossa. Somasse a esses pontos a revogação do decreto 777. Que é o fura-greve. Que é o fura-greve. Acrescentamos mais esse ponto. Então, essa é a pauta da Marcha Brasília. Essa é a pauta da Marcha Brasília, que é dia 5/9. Quarta-feira. A CUT vai disponibilizar 2 ônibus de Santa Catarina e provavelmente os demais segmentos do movimento sindical poderão ter de 2 a 3 ônibus, somando a esses 2 que a CUT vai financiar. E a marcha acontece no dia 5/9. Então, uns 2 dias antes, esses ônibus vão estar saindo como todo daqui. mundo sabe, né? Daqui a Brasília não é tão perto, eu acho que é em torno de 2.000 quilômetros. Provavelmente é 2 dias de viagem e 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Não é fácil, mas é assim que os trabalhadores se organizam. E a pauta é extensa. Maurino? Enquanto os patrões negociam diretamente dentro do gabinete da presidente Dilma, os trabalhadores precisam viajar 4 dias para fazer a sua mobilização a nível nacional. Pois é. Como é difícil, mas nós estaremos lá. E é importante que você, trabalhador, participe, né? Tire alguns dias de folga. Não conhece Brasília? Vai lá ver o que a gente paga, o que é feito com o nosso dinheiro. E vai lá por um bom motivo, né? Não é para fazer turismo, mas é para fazer luta pelos nossos próprios direitos. Maurino Silva, diretor de imprensa do Sintesp e também da direção estadual da Central Única dos Trabalhadores, falando aqui sobre essa marcha a Brasília que acontece na quarta-feira, dia 5 de setembro. Com a pauta, eu anotei alguns itens, mas é uma pauta extensa, né, Maurino? Sim. Fim da rotatividade no trabalho, fim da idade mínima para se aposentar, fim do fator previdenciário, não às terceirizações, contra essa privataria dos portos, aeroportos, ferrovias, né? Pelas 40 horas semanais de trabalho, pela reforma agrária, pelo piso do magistério sendo respeitado e também uma Petrobras 100% pública.
Muito bem, Maurino. Acho que essas informações todas estão no jornal do Sintesp, está no sintesp.org.br, né? E a gente espera que tudo corra bem até a semana que vem. Então, eu acho que foi um papel importante, né, que o Congresso deu um passo muito importante, chamar a classe trabalhadora para fazer as suas reivindicações. E a CUT tem esse papel. Sim. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ela é um instrumento dos trabalhadores e tem que servir aos trabalhadores. E é nesse momento que ela tem que existir. Muito bem. E não perca a reprise, né, Maurino? Logo mais a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que a gente vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.